Bem, vamos agora ao terceiro vídeo da nossa segunda aula, falando sobre a família dos teoremas. Os teoremas eles podem receber em um texto matemático alguns nomes diferenciados. Então, um deles é corolário. O corolário é um teorema que é obtido como consequência de outro teorema provado recentemente no mesmo texto. Então, quando você lê corolário em algum texto matemático, significa dizer que a demonstração dele é consequência da demonstração ou de um resultado anterior e que geralmente está bem próximo daquele corolário ali. Muitas vezes é dito corolário do teorema 1, corolário do teorema 2, ou seja, um corolário está sempre associado a um teorema previamente demonstrado. Lema. Lema é um teorema que é demonstrado ou apenas apresentado, às vezes é uma demonstração fora do contexto daquele livro, daquele texto, ou já é uma demonstração clássica, conhecida, então ele é apenas apresentado. E ele é apresentado previamente para ser usado na demonstração de outro teorema, que será provado posteriormente no mesmo texto. Então, quando você lê a palavra lema em um texto matemático, saiba que aquele resultado vai ser usado para a demonstração de um resultado que vem à frente. Então, fique atento àquele resultado, porque ele voltará a ser citado. Proposição. A gente chama de proposição aos teoremas que não são os mais importantes dentro do texto. Então, muitos autores usam só proposição o tempo todo. Alguns chamam a maior parte dos resultados de proposição e destacam um ou outro resultado como sendo o resultado mais importante, chamando-os de teorema. Porque teorema é justamente o nome que a gente dá aos resultados principais nos textos matemáticos. A sequência então é essa. O lema vai ser usado para demonstrar o teorema, que é usado para demonstrar o corolário. Claro que aqui no lugar de teorema a gente também pode colocar a palavra proposição. Mas é importante dizer isso aqui, né? É importante chamar a atenção a esse fato. Essa ordem não diz nada sobre as dificuldades com as demonstrações. Você pode ter um lema que é mais difícil de demonstrar do que o teorema que vem como consequência dele. Ou você pode ter um corolário mais difícil de demonstrar do que o teorema que deu origem a ele. Então, qual vai ser o mais difícil de demonstrar? Não sabemos. Não é pela ordem que vai indicar se é mais difícil ou mais fácil a demonstração. Os teoremas também recebem às vezes nomes especiais, como lei do seno, lei do cosseno, regra de Cramer. Todos são teoremas que receberam esses nomes específicos devido ao fato de que esses nomes iriam ajudar a associar ao resultado que ele enuncia e prova. Um exemplo da sequência lema, teorema e corolário é esse aqui. O lema: se n é natural e n ao quadrado é par, então n é par. Esse resultado é usado para demonstrar que raiz de 2 não é um número racional. Você encontra muito isso em livros de cálculo 1, por exemplo. E o fato de raiz de 2 não ser o racional nos mostra que existem números que não são racionais, né? Ou seja, existem números irracionais. Então, esse resultado é usado na demonstração desse, e esse resultado é consequência do anterior. Teoremas de existência e unicidade. Muito comum, várias áreas da matemática necessitam bastante, quer dizer, na verdade todas as áreas necessitam bastante demonstrar que existem certos elementos e que eles são únicos, ou que existem certas soluções e elas são únicas, ou existem certos conjuntos de elementos e eles são únicos. Então, quando a gente diz em matemática que existe um, na verdade a gente está querendo dizer, ou a gente pode estar pensando em existe pelo menos um. Da mesma forma, quando dizemos existem dois, estamos dizendo existem pelo menos dois, e assim por diante. Agora, se a gente quiser dizer a quantidade exata, então existem exatamente tantos, ou existem precisamente tantos. Geralmente uma expressão que identifique exatamente aquela quantidade. Existem 5 e somente 5 poliedros de Platão. Então, se são apenas 5, nem mais nem menos, essa é a maneira exata de se dizer. Bem, dada uma sequência de n inteiros consecutivos,
k mais 1, k mais 2, etc., até k mais n menos 1, existe um e apenas um deles que é divisível por n, ok? Então toda vez que você pega uma sequência de n inteiros, existe um que é divisível por n, apenas um que é divisível por n. O interessante aqui, a gente está chamando a atenção de que esse resultado diz que existe, mas ele não dá nenhuma fórmula, nenhuma relação para identificar quem é esse n. E a demonstração também não vai dar nenhuma especificidade que identifique esse n. Capítulo 6 do nosso livro e seção 3 da nossa apresentação da aula 2. Desvendando as demonstrações. Bem, a demonstração ela se dá assim, nós já falamos antes, mas não custa relembrar. Você tem as hipóteses e aí você usa as hipóteses para argumentar uma afirmação P1 ou o conjunto de afirmações P1, que é o seu primeiro passo no argumento. Depois você usa P1 para argumentar que vale P2. E daí em diante, você usa P2 para argumentar que vale P3, e esse processo é finito porque em um certo momento tem que chegar a argumentar que vale a tese do resultado que você quer demonstrar. Os argumentos P1, P2, PK, eles são o quê, né? Eles podem ser hipóteses do teorema, né? A gente pode considerar já como o nosso P1 poderia ser o próprio H. Ele pode ser definições, ele pode ser axiomas, teoremas já demonstrados, e os passos da demonstração previamente demonstrados também podem ser considerados um desses argumentos. Então, na construção de uma demonstração, são esses os elementos que você procura. Olha as hipóteses do teorema, olha se existem definições que levam a concluir argumentos à frente, olha se existem axiomas na teoria que você está trabalhando que podem ser usados, olha teoremas já demonstrados que possam ser usados como argumento, e também olha os passos anteriores. Então, quando você está no P3, você pode usar ainda o P1 ou o P2 para chegar ao P4. Quando você está no PK, você pode usar qualquer um dos P's e I's anteriores, desde o I igual a 1 até o K menos 1. Ou seja, todos os argumentos anteriores são possíveis de serem usados para dar um próximo passo, até chegar à tese. Demonstração é um ato de persuasão, ou seja, você está tentando convencer a pessoa que está lendo que realmente, de fato, a hipótese implica na tese. A não ser os axiomas e definições que não são demonstrados, nenhuma afirmação em matemática é aceita sem provas. Não importa se parecem óbvias ou se parecem verdades difíceis de serem demonstradas. A gente não abandona a demonstração porque uma certa afirmação é difícil de ser demonstrada, e nem tampouco se ela é óbvia demais. Ela tem que ser demonstrada, por complexo que isso seja. Então, mesmo que uma afirmação pareça ser obviamente verdade, ela terá que ser demonstrada, por mais que isso seja difícil. Todas as outras afirmações matemáticas têm que ser provadas, tirando axiomas e definições. Bem, um exemplo clássico, o último teorema de Fermat. Seja n um número inteiro, n maior ou igual do que 3, então a equação x elevado a n mais y elevado a n igual a zn não tem soluções inteiras, x, y e z não nulas. Apesar de ter sido demonstrado em 1637, enunciado esse resultado por Fermat em 1637, ele só foi demonstrado em 1995 pelo Andrew Wiles, né? Demorou bastante tempo, 300 anos, para se demonstrar o teorema de Fermat. E não é que não tentaram demonstrar, muitos matemáticos importantes tentaram demonstrar, mas levou bastante tempo. Por outro lado, um teorema como esse daqui é um exemplo de um teorema difícil de ser demonstrado, fácil de ser enunciado, e que foi usado como verdade antes mesmo de ser demonstrado muitas vezes. O resultado seguinte, esse daqui é um resultado mais simples, né? Você mostrar, por exemplo, que o elemento neutro da adição, quando multiplicado por qualquer número real,
O elemento neutro da adição dos reais, quando multiplicado por qualquer número real, dá como resultado o próprio elemento neutro da adição, que a gente chama de zero, né? Então, como é que se conclui isso? A partir do que é a nossa definição de números reais. Então, você precisa ter uma construção de números reais para demonstrar esse resultado aparentemente óbvio, mas tem que ser demonstrado a partir de uma axiomática previamente estabelecida. Então, vamos falar sobre isso. Então, trabalhando com demonstrações em um sistema axiomático. Bem, isso daqui é o sistema axiomático da adição e da multiplicação de uma estrutura algébrica que a gente chama de corpo. Não se assustem. Um corpo é exatamente, por exemplo, os reais, os racionais e os complexos. Eu coloquei K, mas onde tem K você pode ler R, Q ou C, tá certo? Todos eles são corpos. Então, qualquer afirmação na construção das ideias desses conjuntos que se relacionem a essas operações tem que ser baseados nessa sequência de axiomas que definem a adição e que definem a multiplicação desses conjuntos, tanto Q como R e C. Mas é claro que eles são diferentes. Então, o que diferencia R de Q? O que diferencia C de R? As diferenças que existem entre esses conjuntos, elas têm que obedecer, as demonstrações têm que obedecer essa axiomática para que seja concluído. É enunciado a diferença como um teorema e essas diferenças têm que ser demonstradas a partir dessa axiomática. A existência, por exemplo, de números irracionais fazem a diferença entre R e Q, mas também pode ser vista a partir da ideia dos cortes de Dedekind e também das sequências de Cauchy. Então são demonstrações específicas, mas que têm que obedecer essa axiomática previamente colocada, tá certo? A diferença entre R e C também tem todo um procedimento teórico para ser demonstrado, mas que depende dessa axiomática, não pode fugir dessa axiomática que constrói as operações em Q, R e C. Bem, mas, por exemplo, se eu não tiver com um corpo, tiver com um anel, veja que eu mudei as cores aqui, para mim bastam apenas essas operações que estão em azul. Essas três operações aqui, propriedades, bastam essas propriedades em azul. Porque essas três propriedades que eu deixei em preto, essas propriedades são de corpos, mas não são de anéis. Então o anel já é uma estrutura um pouco menor, né? Você só garante na multiplicação a associatividade. Para quem não estudou estruturas algébricas ainda, ou não vai estudar, não sei, mas essa é uma das estruturas que a gente estuda. Então toda a teoria de anel é baseada na axiomática dessas operações. Então você tem essas propriedades definidas a partir dessa axiomática. Mas você pode ter, por exemplo, um anel comutativo. Então ele ganha essa propriedade aqui a mais, tá certo? Um anel comutativo ganha essa propriedade a mais. Mas você pode ter também o anel comutativo e com unidade. Então ele ganha mais essa propriedade. Se ele tiver a próxima propriedade, ele deixa de ser apenas um anel e passa a ser um corpo, tá certo? Então a gente pode dizer que um corpo é um anel comutativo com unidade e que, dado qualquer elemento nele, existe um inverso multiplicativo. Isso é um corpo. Existe também uma estrutura que não obrigatoriamente é comutativa na multiplicação, mas que é associativa, tem unidade e tem inverso. É chamado anel com divisão. Então são várias as estruturas e todas as teorias relacionadas a essas estruturas baseiam-se nessa axiomática de suas operações. É a partir dessa axiomática que a gente define as estruturas. Mais uns exemplos. Grupos, por exemplo, é uma estrutura que tem apenas uma operação. Diferente de anéis e corpos, que você tem duas operações, um grupo é uma estrutura com apenas uma operação, que tem que ser associativa e deve existir um elemento neutro. Além disso, todo elemento neutro deve ter um inverso, mas não obrigatoriamente tem que ser comutativa. Quando é comutativa, então é chamado de grupo abeliano. Tenho que encerrar aqui, então por favor façam os exercícios dos capítulos 4, 5 e 6.